Bem-vindos a mais uma aula de gravitação. Vou começar a escrever aqui o que nós estamos estudando e o número da aula até para eu não me perder. Aula 11. Começamos a falar sobre covetores. Então vamos lembrar que uma variedade, em cada ponto, a gente pode, usando curvas, definir vetores, que eu chamei de A, e esses vetores pertencem a um espaço vetorial que eu chamei de TPM, que é o espaço tangente dos vetores tangentes a todas as curvas que passam por esse ponto P. A cada ponto, nós vamos ter um espaço vetorial. Esse espaço vetorial ele está definido no ponto. Então, no ponto P, nós temos TPM. No ponto Q, nós temos TQM. Eles são espaços completamente distintos. Esse aqui é um espaço vetorial, esse aqui é outro espaço vetorial. Cada um possui, vou botar AP aqui, seu conjunto de vetores, certo? Na aula passada, nós entramos em um outro espaço, que é o espaço dos covetores, que eu chamei de A tilde. Esse espaço também está definido num ponto. Nós chamamos ele de TPM estrela, onde esse estrela aqui é para dizer que ele é o espaço dual, certo? Então, a cada ponto, nós temos dois espaços vetorial, o TPM e o TPM estrela. Que fique claro que eles são espaços completamente diferentes e totalmente independentes um do outro, certo? Eles têm uma relação um com o outro, mas são espaços diferentes e objetos diferentes. A é um vetor e A tilde embaixo é um covetor. Podemos fazer uma pergunta: será que existe algum mapa em que para cada A eu possa identificar um A tilde e para cada tilde eu posso identificar um A? Isso aqui seria um mapa. Mapa, no caso, é uma função. Existe um mapa? Sim, existe. Porém, para eu ter o mapa, eu preciso de uma métrica. Uma das funções da métrica é criar um mapa entre o espaço vetorial e o espaço dos covetores. A gente já sabe isso lá desde a relatividade restrita, né? Quando a gente tem vetores embaixo e a gente quer subir ou descer os índices, a gente usa a métrica. Quando é realidade restrita, geralmente é a métrica de Minkowski. Só que nós não definimos métrica ainda. Não temos métrica. Então, sem métrica, sem mapa. Ok? Para começar. Lembrando que um vetor, numa base coordenada, eu posso escrever ele como a componente do vetor. Como é uma base coordenada, eu já posso botar a derivada direcional. Se não for uma base coordenada, eu posso simplesmente... Como não é uma base coordenada, eu vou usar o índice abstrato. Certo? Então, o vetor tem as componentes e tem a base. O covetor, mesma coisa. Ele vai ter as componentes e a base. Já vou imaginar que eu tenho uma base coordenada. Depois eu vou voltar um pouquinho. Veja que agora as componentes
são os antigos vetores covariantes. Aqui seriam os contravariantes. Aqui são os covariantes. E a base vai ser a boa e velha diferencial. Obviamente isso aqui não é uma diferencial. Isso aqui é uma nomenclatura. Na prática, funciona como a diferencial. A gente vai ver que na prática, a gente pode pensar nessa base coordenada como se fosse a diferencial de uma função. Mas, estritamente falando, ele é um covetor. Isso aqui é um covetor. Isso aqui é só nomenclatura. Mas quando você vai fazer a conta, ele funciona como se fosse a base diferencial. Certo? O vetor a gente definiu como um objeto, continuar usando A, que você aplica uma função e ele te leva para os reais. O covetor ele vai ser um objeto que você aplica num vetor e ele te leva para os reais. Olha a diferença. O covetor aplica no vetor. A gente vai ver que também é possível fazer a mesma coisa. A gente poderia definir o vetor como um objeto que aplica no covetor e leva os reais. Essas duas visões aqui elas são praticamente idênticas. Existe uma visão geométrica do covetor, assim como existe uma visão geométrica do vetor. Isso é uma coisa que poucos livros abordam. Eu particularmente não gosto muito. É difícil ver isso, mas eu já vi alguns livros, então eu vou comentar só para talvez ilumine algumas pessoas. Como é que a gente vê um vetor? A gente vê um vetor como uma seta, né? Não é também. Vetores não são setas. Mas a gente, lá quando vai estudar mecânica, a gente vê vetor como uma seta. O covetor, eles são vistos como planos. Conjunto de planos por onde as setas passam. Eu não consegui desenhar, porque eu não sou muito bom de desenho, mas é como se fosse uma pilha de planos, um em cima do outro. Certo? Se eu ver ele uma certa perspectiva, a gente pode ver uma pilha de planos. Nesse sentido, ele é um operador, porque quando você pega uma seta e coloca nele, a gente pode, em tese, contar quantos planos o vetor ultrapassou. Por exemplo, esse aqui ultrapassou 1, 2, 3, 4, 5. Então, a seta aplicada nos planos, ou os planos aplicados na seta, aqui dá 5. Esse aqui dá só 3. E esse aqui dá 4. Veja como o resultado final é um número. Isso é uma forma de tentar ver geometricamente o covetor. Se ajudar em alguma coisa, ótimo. Se não ajudar, não tem problema. Mas você vê que a ideia é que aplicando um vetor no covetor, ou como é mais comum definir, aplicando o covetor no vetor, o meu resultado é um número real. Certo? Então vamos lá. Protótipo, acho que é protótipo de um covetor. Nosso protótipo, se eu estou falando correto, de um vetor era, você tem uma curva, nesse ponto, o meu vetor é o vetor tangente à curva, uma curva gama, parametrizada por um lambda. Então, o meu vetor, eu escrevia ele como t de lambda. Isso aqui é um vetor, vou chamar ele de A. Onde eu podia aplicar numa função, isso aqui ia me dar, ele me levar no real. Certo? O meu protótipo do covetor, usando essa mesma função, é a diferencial da função. Isso aqui seria o meu
covetor. E como é que eu defino o covetor aplicado no meu vetor? Eu defino como a diferencial da função, no parâmetro da curva. Isso aqui é uma definição. Veja como funciona, tudo se encaixa. Isso aqui é um protótipo, certo? Mas, assim como eu posso usar o d de gama aplicado em f para escrever isso aqui como df dx df dx lambda. E aí eu digo que isso aqui são as componentes. Lembra que a gente fez isso? Isso aqui são as componentes. E isso aqui é o vetor. Eu posso usar isso aqui também como uma forma de abrir o meu covetor em componente. Então, se a f é uma função de x, o que é isso aqui? Isso aqui é tf. Vamos lá, peraí. Deixa eu mudar aqui a página que eu já estou perdendo a minha página. Eu tenho a função f de x de lambda. Então, a diferencial de f é df dx mi, certo? Vou reescrever isso aqui, só uma forma de escrever df dx mi é a mesma coisa que d mi f. Então, isso aqui é d mi f dx mi. Veja como as componentes, isso aqui são as componentes, tem índice embaixo, isso aqui é o covetor, tem índice em cima, ok? Isso aqui seria um protótipo. Então, caso eu tenha uma base coordenada, um covetor, eu posso escrever ele como objeto que tem componentes e uma base, e essa base é baseada nas coordenadas. Novamente, uma comparação, mesma coisa com o vetor. O vetor, a base, também é baseado nas coordenadas. Se eu quiser escrever o meu covetor numa base abstrata, também posso. O covetor numa base abstrata é um A, e aqui eu vou botar um A em cima. Ok? Um instantinho para eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa que eu quero falar. Pronto, lembrei aqui uma coisa que faltava muito importante. Vamos lá. Então aqui eu tenho um vetor e eu tenho um covetor, ok? Na mesma base. Ou melhor, não é na mesma base, no mesmo sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas está definido na variedade, porém, que isso fique bem claro, o sistema de coordenadas está definido na
variedade. Às vezes eu escrevo meio errado. Variedade, até porque o óculos já não está dos melhores. O sistema de coordenadas, às vezes eu pulo palavras, tá? Está definido na variedade. Porém, esse sistema de coordenadas na variedade, ele induz uma base coordenada tanto no TPM quanto no TQM. O TP asterístico M. Ele induz tanto no espaço vetorial quanto no espaço dos covetores. A base aqui vai ser o dmi e a base aqui vai ser o dxmi. Ok? E a partir dessa base, a gente pode definir como o covetor atua no vetor, da seguinte forma. O dxmi, que é o covetor, atua no dROM-ni, certo? Covetor atuando no vetor, como um delta mi-ni. Isso aqui é uma definição. Tem que dizer como é que um atua no outro. Ele atua dessa forma. Isso aqui não define um mapa ainda. Não define um mapa entre o TPM e o TQM, e o TPM estrela. Isso só diz como o covetor atua no vetor, utilizando o mesmo, baseado no mesmo sistema de coordenadas, que induz uma base no TPM quanto no TQM. Agora vamos pegar esse bicho aqui que é mais completo. Eu vou atuar o A tilde no A, ok? O A tilde é o que? É o A mi dx mi. E o A é o que? Quando é um índice mudo, tem que mudar o índice, né? O A é o A ni dROM ni. Ok? Continuar aqui. Isso aqui não é um vetor. Isso aqui é um número. Na verdade, é um conjunto de números, né? Porque daqui tem um somatório. Então, ele pode sair. Certo? O dxmi não atua nele. Então, isso aqui é ami, ani, dxmi atuando no dni. Isso aqui a gente sabe como atua. É o delta. Então, isso aqui é o ami, ani, delta, mi, ni. Mantenha sempre os índices. Mi em cima, ni embaixo. Ok? Isso aqui, o mi-ni vai atuar no ni ou no mi. Vai ficar ami, ami. Esse é o resultado final. Então, a gente vai usar muito isso. Covetores atuando em vetores. E a gente vai ver que também, da mesma forma, eu posso dizer que, tem um espaço aqui, que o A tilde atuando em A é a mesma coisa que seria o A atuando em A tilde. Certo? E quando a gente for definir tensores, a gente vai ver isso, que o covetor vai atuar nos vetores e os vetores vão atuar nos covetores. E aí a gente vai ter objetos mais complexos. Vamos ter objetos onde a gente vai definir uma coisa chamada produto tensorial, que eu vou poder pegar, por exemplo, um vetor e somar com outro vetor, vou chamar de B, e somar com um covetor e somar, e vou criar os chamados tensores. E esses objetos aqui, eles vão atuar em vetores e covetores também. C, T. E aí a gente vai entrar em maiores detalhes sobre tensores. Mas, por enquanto é isso. Essa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. Tchau, tchau.